Que alegria poder estar aqui. Agradeço a pastora Marli, o pastor Elton. Tenho a honra também de estar com a minha discipuladora, a pastora Tânia. Também veio prestigiar nessa noite. E deixo o abraço da nossa congregação, a Igreja Aba de Videira. Todas as nossas mulheres lá do nosso ministério deixam um abraço para vocês. E também o meu esposo, pastor Fabrício, também deixa um abraço para todas vocês. Amém? Eu creio que hoje o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações, porque não foi fácil chegar aqui. Eu saí ao meio-dia, um trânsito horrível, e ainda a gente se perdeu no meio do caminho, né? Até brinquei com meu esposo, eu falei, nossa, a gente sai da cidade da uva e vem para a cidade onde tem muita banana, né? Então, meio parecido ali, né? As frutas, mas enfim, cheguei aqui. Confesso que cheguei bastante cansada, uma dor de cabeça horrível, mas o Senhor já renovou as minhas forças e eu creio que será tremendo em nome de Jesus. Amém? Então, a nossa palavra hoje, nosso tema, é florescer. Quando a pastora Marli me falou o tema, eu fui orar e eu disse, Senhor, florescer é um tema tão lindo, tão maravilhoso, e eu já fiz uma ministração sobre a primavera, sobre florescer. Mas o Senhor, Ele me disse, não, eu quero que você ensine elas o que não é florescer. Então, eu creio que hoje o Senhor vai trazer essa palavra. E enquanto eu fazia essa palavra, eu fui muito ministrada na minha vida. Amém? Porque a primavera, né, ela é um tempo de florescer, de brilhar. É tão maravilhoso, é tão gostoso essa estação, né, a primavera. Eu adoro a primavera. E a palavra de Deus em Cânticos 2:11, ela diz, apareçam as flores na terra, chegou o tempo do cantar das aves. É tão gostoso a gente acordar de manhã, ouvir os pássaros na primavera. É tão gostoso a gente ver aquelas flores nascendo. Só que mesmo assim, na primavera, nem sempre o solo em que nós estamos plantadas é um solo fértil. Muitas vezes nós estamos num solo pedregoso, um solo seco, nós estamos inférteis, nós não vemos a beleza onde nós fomos plantadas, aonde nós fomos colocadas. Mas é preciso perseverar, lutar, se superar. Tudo isso deve fazer parte do nosso vocabulário todos os dias. Eu vou acordar e mesmo eu estando num solo infértil, eu vou estar feliz. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Sabe, amadas, é nós que escolhemos ser as protagonistas da nossa história. Não é a minha amiga do lado, não é a minha mãe, não é a minha irmã, não, sou eu. Eu preciso me posicionar para florescer. Então, o inferno, ele fará de tudo que está ao alcance dele para te fazer infértil. Para você achar que você foi colocada por Deus em um lugar e aquele lugar você não floresce porque a culpa é sua, porque você é infértil. O inferno fará isso. Para mostrar que você é infrutífera. Amém? E hoje nós vamos ver que nós podemos florescer, mesmo em meio a um solo pedregoso. Amém? Então vamos orar para que Deus esteja conosco essa noite. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Senhor, eu me coloco na Tua disposição, Senhor. Pai, que Tu venha, Senhor, a entrar aos nossos corações. Toma o Teu lugar de honra, Espírito Santo, nessa noite. Senhor, que esta palavra,
que tu trouxe, Senhor, ao meu coração, ele vá direto ao coração das tuas filhas nessa noite. Pai, que essa palavra ela entre como uma flecha e que ela faça, Senhor, morada nesses corações, ó Pai. Venha abençoar, Senhor, a minha vida como quem traz a tua palavra, como ministra da tua palavra, Senhor. Esteja, Senhor, me diminuindo para que tu cresças sobre mim, Senhor. Abençoa, Senhor, a todas as mulheres nessa noite, Pai. E eu já te agradeço pela maravilhosa graça, Senhor, desta noite. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números. Números 17. Números capítulo 17, o versículo do 5 ao 8. 17, do 5 ao 8. Números está bem lá no comecinho da Bíblia, depois de Levíticos. Amém? Então o texto ele fala sobre a vara de Arão que floresceu. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Então, no versículo 5. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, segundo a casa de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. Ou seja, cada um de uma tribo deu uma vara. A tribo de Israel, foram 12. E Moisés pôs esta vara perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, da casa de Levi, florescia, porque produzira flores, brotos e dera amêndoas. Amém? Amém. Nesse texto, Deus ele dá uma ordem para mostrar a todo o povo de Israel quem ele iria colocar como sacerdócio daquele povo. O sacerdócio era aquele que levava o povo até Deus. Ele tinha uma responsabilidade muito grande perante ao povo de Israel. Era ele que levava, se achegava aos santos dos santos e levava as ofertas do povo para Deus. Então, nesse momento, Deus ele dá a ordem e diz que a vara que florescesse seria o sacerdócio escolhido. Se nascesse um raminho daquela vara, uma folhinha verde, já seria maravilhoso. Mas vocês veem que tudo que Deus faz é infinitamente mais. Tudo que Deus faz é infinitamente melhor. Aqui, Deus apenas não fez aquela vara florescer. Além de florescer, ela produziu botões e flores e também frutos, amêndoas maduras. Então vejam como Deus é maravilhoso. Ele não só fez florescer, mas ele produziu frutos na vara daquele que era escolhido. Assim será na sua história. Amém? Assim será. Tudo que Deus fizer, ele vai te surpreender. Tudo que Deus faz na nossa vida é muito melhor daquilo que a gente espera. Muitas vezes a gente está esperando algo que Deus faça na nossa vida. E Ele vem e Ele nos inunda, Ele nos surpreende com algo infinitamente melhor. Amém? Para Deus nos fazer florescer, nós precisamos então saber o que não é florescer. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês tudo aquilo que é florescer, a maravilha que é florescer. Mas o Senhor disse não,
Nesta noite, você vai ensinar a elas o que não é florescer. E é possível não florescer? É possível. Sabe, existem muitas mulheres hoje que não estão florescendo. Muitas mulheres hoje que estão no piloto automático. Elas oram no piloto automático, elas fazem o seu devocional no piloto automático, elas fazem o seu serviço dentro da igreja no piloto automático, na sua casa no piloto automático. E muitas vezes ela nem está percebendo que isso está acontecendo, porque ela está no automático. No automático. E sabe, a gente acaba perdendo algumas coisas que Deus tem para nós. Porque Deus não quer que nós andamos no automático. Deus quer o quê? Que você flua, que você desenvolva o seu chamado, que aonde Ele colocar você, ali você floresça. Deus não quer você no automático. Ele não quer nenhuma de nós no automático. Sabe, como que nós vamos fazer então para sair desse automático? A chave de tudo é a intimidade com Deus. Sem a intimidade com Deus, nós não podemos florescer. E como eu tenho intimidade com Deus? Dobrando os meus joelhos. Afinal, hoje eu pergunto para vocês, vocês têm dobrado o joelho? Vocês têm dobrado o joelho e pedido para Deus, Deus, está tão difícil onde Tu me colocou, mas me ensina, Senhor, o que Tu queres que eu aprenda no meio desse solo infértil? Ou você tem achado um caminho mais fácil? Você vem para as outras pessoas e diz, ora por mim. Ora por mim. Quem você encontra, você vai, ora por mim, ora por mim. Se vocês soubessem o poder que há na oração de vocês, vocês parariam de falar tanto da vida de vocês para os outros, parariam de pedir tantas e tantas orações para tantas pessoas, e vocês mesmos dobrariam os joelhos e falariam com o Pai. Porque a palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. O poder na nossa oração. E também diz a palavra que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Então nós temos que dobrar o nosso joelho. Orar pelo nosso propósito. Às vezes a gente tem fé para todo mundo. A gente ora por todo mundo. A gente vai lá, fica na frente da igreja, ora. Mas quando é para nós, parece que a nossa fé se vai. A gente se sente fraca, a gente se sente inútil. Mas há poder na sua oração. Há poder. A vara de Arão floresceu perante toda uma comunidade, perante todo o povo de Israel, aquela vara floresceu. Arão, ele foi honrado perante todos, quando a sua vara floresceu. Como uma autoridade que Deus delegou a ele. Como se Deus tivesse dito, Arão, eu estou te separando, eu estou te colocando numa posição de honra. Daqui para frente você é o meu escolhido, eu te escolhi, eu te coloquei como sacerdócio deste povo. Ele foi honrado. Mas antes da vara de Arão florescer, Arão foi repreendido por Deus no secreto. Repreendido por Deus no secreto. Arão, esse mesmo Arão que foi honrado, ele foi chamado por Deus. E Deus teve que dar um chacoalhão em Arão. Isso aconteceu em Números capítulo 12. Quando ele foi repreendido por Deus. Então, antes de florescer, muitas vezes, você vai precisar de uma disciplina de Deus. Talvez você não esteja florescendo hoje, porque Deus quer mudar algo dentro de você.
Ele quer realinhar a sua vida junto a dele. Ele quer que você entenda que os planos dele devem ser os seus planos também. Então o Senhor convida a ter uma intimidade com ele, a gente estar próximo a ele. Porque o Senhor, Ele quer trabalhar no nosso coração, nas nossas intenções, nas nossas motivações. Ele quer trabalhar nas nossas raízes. Porque muitas vezes a gente vê só o belo da árvore, quando ela está florida, bonita. Mas nós vamos ver se essa árvore realmente ela é forte e ela está firmada quando vem uma tempestade, quando vem ventos fortes e a raiz ela não é arrancada. E é assim que Deus quer trabalhar com nós. Para daí sim, quando nós estivermos trabalhadas interiormente, o Senhor possa fazer com que nós possamos florescer, mas de forma saudável. Saudável. E aí sim, o Senhor vai te honrar. Nesse momento, quando nós estivermos fortes. Muitas vezes, Deus Ele quer nos alinhar com coisas que o seu líder não consegue detectar. O seu pastor, a sua pastora, não consegue ver em você. Talvez o seu marido, há coisas dentro de você que nem o seu marido consegue perceber. Mas elas estão ali. Raízes que estão apodrecendo ali dentro. E aí não tem, amadas, como nós florescermos se as raízes elas estão ficando podres, se elas estão ficando ocas. Então nós precisamos corrigir a nossa vida. Muitas vezes Deus quer corrigir a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de olhar para as outras pessoas. Sabe, eu era uma pessoa assim. Eu tinha uma arrogância em que eu olhava as pessoas assim. Nunca assim. Sabe, o dia que nós fomos para aceitar o chamado pastoral, eu disse, Senhor, Tu vai ter que me quebrar inteira, me fazer nova. Porque eu não quero mais ser essa pessoa. E o Senhor, Ele vem numa sutileza tão doce, tão suave, que Ele vai trabalhando nas nossas raízes e muitas vezes a gente não sente, porque a gente foi no secreto e disse, Senhor, eu preciso ser moldada, eu preciso mudar. É mais fácil dessa forma. Amém? Muitas vezes nós também temos reclamação, a gente só reclama. Só murmura contra o nosso esposo, contra a nossa família. Mas nós não estamos orando. A gente pede para o outro orar. Muitas vezes a gente é incrédulo, a gente não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Então nós vamos ler o Números capítulo 12. Quem tiver ali, só um pouquinho antes, Números capítulo 12. Sabe, amadas, às vezes, o nosso interior, ele está com tanta coisa ruim, que nós não conseguimos mais orar, nós não conseguimos mais estar na presença de Deus, só que nós achamos que está tudo bem, porque nós estamos no automático. Se você não consegue mais orar, se você não sente a presença de Deus na sua vida, você está no automático. E talvez essa noite Deus queira trabalhar em algo no seu coração. Amém? Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa de uma mulher cuxita que tomara. Portanto, tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também a nós? E o Senhor ouviu. E
era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três saiam da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, falarei em visão ou em sonhos. Não é assim com o meu amigo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos de pecado. Amém? Nessa passagem, diz que Arão e Miriam criticaram Moisés, porque Moisés casou-se com uma mulher etíope. Eles criticaram. Mas, na verdade, isso não era uma desculpa. Eles estavam questionando o porquê Moisés tinha um cargo de liderança maior do que eles, porque Deus falava com Moisés e não com eles. Eles estavam criticando. Porque Moisés era o queridinho, afinal, Arão e Miriam eram profetas, e Deus falava com eles através de visões ou sonhos. Então, amadas, eu quero dizer algo para você essa noite. Muito cuidado quando você questionar o chamado de alguém. Muito cuidado com a porção que alguém recebe de Deus. Muito cuidado ao questionar a história de alguém com Deus. Porque às vezes a gente vê só uma folhinha de um livro inteiro. Nós não sabemos o que essa pessoa passou no secreto com Deus para estar aonde ela está. Amém? A gente não conhece, então a gente tem que ter muito cuidado ao questionar o ungido de Deus. Se ele está numa posição de autoridade, foi porque Deus colocou ali. Deus colocou a autoridade sobre ele. E Números 12:2 diz que o Senhor ouviu a conversa de Arão e Miriam. O Senhor ouviu. Muitas vezes o Senhor ouve conversas que você não ouve. Então não se assuste quando o Senhor afastar de você pessoas, porque o Senhor ouviu conversas que você não ouviu. E quando nós somos do Senhor, quando nós temos intimidade com Ele, o Senhor, Ele vem a nosso favor. Ele vem para nos defender. Amém? Então, não foi Moisés que ouviu a conversa, foi Deus. E Deus entra, então, a favor de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés tinha intimidade com Deus. Intimidade. Às vezes nós olhamos a posição de liderança de alguém e a gente diz: poxa, eu queria tanto estar naquele lugar, mas eu só sou chamada para limpar a igreja, ou eu só sou chamada para fazer um bolo, quando tem alguma coisa. Mas eu queria tanto estar no louvor, eu queria tanto. Ei, a essência é permitir que Deus promova vocês. Deus promova vocês. Essa é a essência. Amém?
quando Ele te moldar no secreto, quando você dobrar os joelhos, ter intimidade, quando você chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu tenho as minhas falhas, Senhor, eu não sou digna, Pai, mas pela Tua misericórdia eu estou aqui, Senhor, para Te servir. Aí sim, Ele começa a transformar o teu caráter e começa a te dar presentes maravilhosos. Eu quero contar para vocês algo. Na minha família, todos tocam um instrumento. Todos. E eu olhava para os meus irmãos e eu dizia, nossa, eu também queria. Por que eu não sou assim? Um canta, o outro toca, o outro faz não sei o quê, uma facilidade. Eu dizia, Deus, por quê? E eu tentei, por 3 anos, tocar violão. 3 anos. Pois não saía nada, gente. E eu dizia, por teimosia, eu dizia, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Até o dia que eu cheguei para o Senhor e falei, deu, Senhor, deu, não quero mais. Não é para mim. E aí o Senhor me disse, sabe, filha, eu posso te dar o que tu quer. Só que o que eu te der é para minha adoração, não para te aparecer. Aí eu entendi que eu queria me aparecer. E aí, no ano passado, em dezembro, eu cheguei para o Senhor e eu disse, Senhor, eu quero tocar um instrumento que eu te sinta, mas eu quero, Senhor, fazer algo para ti. Eu não quero me apresentar em público, eu não quero que as pessoas vejam eu tocar esse instrumento, é para ti. E um dia, a minha filha faz aula de piano, e o professor dela foi tocar violoncelo, né? Todos sabem o que é um violoncelo? Um cello, né? É tipo um violão bem grandão, assim, que a gente toca com... E ele foi tocar com ela, e eu olhei, e o Senhor me falou, é isso aí que tu vai tocar. E eu falei, meu Deus, mas se eu não conseguir o violão, como é que eu vou tocar isso? E eu orei. E aí eu fui fazer uma aula. Na primeira aula, eu saí tocando. E o professor disse para mim, Josi, tu já tocava esse instrumento? Eu falei, nunca. Eu nunca nem segurei um violoncelo. Então hoje eu toco um instrumento, mas eu toco para o Senhor. E eu sinto a presença dEle enquanto eu toco cada nota daquele instrumento. Hoje eu toco um instrumento, mas eu toco com a minha filha. Ela fica no piano e eu no violoncelo. Mas é eu, ela e Deus. Mais ninguém. Então eu entendi que muitas vezes não é o que nós queremos, é o que o Pai quer. Amém? Então Deus, Ele vem transformar o nosso caráter. E Deus marca uma reunião com esses 3, Arão, Moisés e Miriam, na tenda do encontro, para defender Moisés. Ele vai defender. E Moisés nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe. E Deus diz o quê? Com profetas, eu falo através de visões e de sonhos, mas com o meu amigo Moisés, eu falo face a face. O melhor que você tem a fazer é ser amiga de Deus, porque Ele vai falar com você face a face. Ele não vai falar por intermédio de outras pessoas, Ele vai se revelar a você, quando você tem intimidade com o Senhor, amém? Sabe, o Senhor, Ele não quer que nós falamos palavras bonitas, que nós saibamos de cor a Bíblia. O Senhor, Ele não quer isso. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos intimidade, que nós sejamos sinceras ao falar com Ele. Sinceridade. Ele quer ouvir aquilo que vem do teu coração. Não adianta falar bonito e ser feio por dentro. Palavras não tocam o coração de Deus. Atitudes verdadeiras tocam o coração de Deus. Amém? Quando o que eu penso é coerente com o que eu falo. Quando o que eu falo é coerente com aquilo que eu faço. Isso sim, toca o coração de Deus. Deus procura pessoas que tenham coerência. Pessoas íntegras. Aí sim,
quando você tiver essas características, o Senhor vai fazer você florescer. Florescer de uma forma extraordinária. Antes de receber a honra, Arão foi castigado. Arão e Miriam receberam a correção de Deus, antes de receber a honra. Eles estavam descontentes com o que eles tinham, com o ministério que eles exerciam. Descontentes com aquilo que Deus deu a eles. Então, muito cuidado ao ser descontente com aquilo que Deus entrega na sua mão. Não desvalorize aquilo que o Senhor te deu. Seja um ministério com crianças, seja vir limpar a igreja, seja cuidar da sua casa nesse momento, cuidar do seu marido, cuidar de alguém enfermo que precisa da sua ajuda. Não desvalorize isso. São pequenas coisas que o Senhor está te dando para formar o teu caráter. O descontentamento de Miriam e Arão virou uma crítica. E a crítica virou uma lepra. Uma lepra. Então, desse texto, eu tiro 3 lições sobre o que não é florescer. Não florescer é dar lugar à comparação. Quando Arão e Miriam se compararam a Moisés, eles fizeram confusão. Eles quiseram comparar aquilo que Deus tinha dado a Moisés e aquilo que Deus tinha dado a eles. E sabe, amadas, cada uma de nós desempenha uma função. Cada uma de nós. E cada função que a gente desempenha para o Senhor, ela é maravilhosa. Quando ela é feita do nosso coração. Eu sempre digo para as meninas lá da nossa igreja, tem uma que eu já tentei dar várias coisas para ela fazer, mas ela não flui. Mas aquilo que ela faz de melhor é organizar a limpeza da igreja. E eu digo para ela, nossa, como tu é maravilhosa fazendo isso. E ela diz, pastora, mas ninguém me vê, eu só venho limpo. Eu falei, mas Deus está te vendo. Deus conhece teu coração e tu está dando o teu melhor quando tu vem limpar. Então, a comparação. Quando a gente se compara, a gente reclama. E quando a gente reclama, a gente definha a capacidade de florescer. E quando você se compara, você não vai florescer. E muitas vezes a gente se pergunta por que acontece na vida dos outros e na minha não acontece, que demora é essa para acontecer na minha vida, na dos outros vai, parece que flui. Amadas, vivam o hoje, não se comparem, agradeçam o hoje, se alegrem com o hoje, com aquilo que Deus deu para vocês hoje. O solo está infértil, o solo está cheio de pedra, agradeçam, sejam felizes o hoje. Seja cuidar da casa, o ministério com os filhos, na igreja. Quando você celebra, você não é roubada pela comparação. Você já viu que a gente às vezes critica as outras pessoas, e quando a gente critica as outras pessoas, é a gente que fica doente. A gente que fica com ansiedade, com depressão, a gente se sente sem valor, a gente acha que a gente não serve para nada. É o diabo roubando os seus frutos, que você dará lá na frente. A segunda coisa que eu entendo nesse texto sobre o que não é florescer, é não ter contentamento com o que Deus te entregou. O Senhor, Ele sempre terá mais para nós. Sempre. Mas a gente precisa se alegrar com os pequenos avanços. Porque Deus, Ele começa a nos dar o pequeno, para depois Ele nos dar o grande. Ele começa nas pequenas coisas, para ver como é o nosso coração, para ver como nós vamos nos comportar, para daí sim eu ganhar o grande. É no meio do pequeno que Deus vai nos transformar, que Deus vai mudar o nosso caráter, que Deus vai nos trazer a alegria no meio do pequeno.
Então, seja grata. Não florescer é dar lugar à inveja. Inveja. Você não vai levantar a mão e dizer, ei, eu tenho inveja da fulana, do ministério dela, eu tenho inveja, não. Normalmente a inveja vai vir como uma crítica. Arão e Miriam não falaram, Moisés, eu estou com inveja do teu ministério, eu estou com inveja de ti, da tua intimidade com Deus, não. Eles criticaram Moisés. Criticaram. Então, a inveja, ela vem roubar a nossa capacidade de florescer. Por isso, nós temos que refletir. Sabe, todos os dias, quando eu vou orar, eu digo, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda, se há no meu coração inveja de alguém, se há no meu coração algo que eu não perceba, porque muitas vezes a gente não vai levantar a mão e dizer, eu tenho inveja. Não. Eu vou criticar a ação do meu irmão, eu vou achar que eu faria melhor, né? Isso é inveja. E eu digo, Senhor, sonda o meu coração e me perdoa e me mostra. Se eu tenho isso no meu coração, me mostra para que eu possa pedir perdão e eu possa me libertar disso. Então, nessa noite, que você possa se examinar também. Dizer, Senhor, será que eu tenho inveja de alguém? Por isso que eu não floresço? Será que isso está me impedindo de florescer? E se Deus te revelar, você vai dizer, Senhor, limpa meu coração. Limpa, Pai. E traz um renovo ao meu coração. Quando Arão descobriu que não era florescer, ele floresceu. Ele floresceu. Ele nunca mais foi contra Moisés. Ainda há esperança para uma árvore cortada. Uma árvore que não tem frutos. Ainda há esperança. E essa árvore, para que ela volte a florescer, ela precisa brotar água nela. O que é a água? A água que nos purifica, que nos limpa, que nos traz perdão. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra. Essa água tem que inundar o nosso coração. Quando há arrependimento do pecado, nós florescemos. Quando nós aprendemos o princípio da honra, nós florescemos. Sabe, eu demorei muito para aprender o que é honra. Honra é quando nós colocamos, nós abençoamos aquelas pessoas que estão acima de nós. Seja nossos pastores, seja os nossos líderes. Eu sempre ensino para os nossos líderes da igreja que cada líder deve honrar o outro líder. Ali não existe quem é melhor e quem é menor. Eles foram colocados numa posição de autoridade perante Deus. Então nós temos que aprender o princípio da honra. Porque quando nós não honramos, aonde nós vamos passando, nós vamos deixar um rastro de confusão. Você pode trocar de igreja. E muitas vezes você vai ver que a mesma confusão que fez aqui, vai ser feita lá, na outra igreja. E de lá vai para outra, e assim vai. Porque a pessoa não aprende o princípio da honra, de honrar as pessoas que estão acima de nós. Pessoas descontentes com o que Deus deu, não florescem em lugar nenhum. Lugar nenhum. E quando você entende o que não é florescer, você vai se posicionar. E você vai florescer a ponto de frutificar. Assim como a vara de Arão frutificou as amêndoas. Deu amêndoas. Floresça aonde Deus te colocar. Floresça aonde Ele te plantar. E o que eu entendo com isso é que nós devemos ser luz aonde o Senhor nos colocar. Se Ele nos colocar dentro de uma igreja, nós temos que ser luz ali.
Se Ele colocar nós no trabalho, você vai dar o seu melhor no seu local de trabalho. Mesmo que você já esteja por aqui, mesmo que seja o seu último dia trabalhando naquele lugar, você vai dar o seu melhor naquele lugar. Isso é ser luz. Dentro da sua casa, com o seu marido. Ai, mas o meu marido ele bebe, o meu marido ele fuma, o meu marido ou meus filhos estão na droga. Dê o seu melhor dentro da sua casa. Com oração e súplicas. O Senhor está ouvindo a oração de vocês? Deus transforma. Deus transforma. Seja uma excelente amiga. Não critique. Muitas vezes as nossas amigas, as nossas irmãs fazem algo errado. É necessário a correção, mas a correção dentro da palavra de Deus, a correção com amor. Você tem que ouvir a sua amiga, você tem que orar por ela, sim. Seja uma boa amiga. Nos tempos de hoje a gente está vendo isso tão pouco. Nós não podemos mais confiar nas pessoas, porque se eu conto algo para alguém, amanhã ela já está, todo mundo sabendo. Isso não é ser luz. E seja luz, especialmente com a sua família. Porque de nada adianta você querer ser luz dentro da igreja, se você não é luz dentro da sua casa. Com os seus filhos, com o seu marido. Seja luz em casa. Assim como uma planta precisa de várias coisas para florescer, como água, sol, um solo fértil, nutrientes. Quando Deus nos planta em algum lugar, Deus é que vai fornecer esses nutrientes para nós, através da sua palavra, através da nossa oração, através da nossa intimidade. Se eu não estou florescendo onde Deus me plantou, é porque existe algo que precisa ser transformado em mim. Precisa algo dentro de mim que me impede de florescer. Lembra lá no início que eu disse? Nós somos protagonistas da nossa história. É nós que devemos nos posicionar e dizer, eu quero ser diferente, eu quero florescer. E eu vou florescer. Se o Senhor liberou promessas sobre a tua vida, acredite nessas promessas. Talvez elas demorem 10 anos, 20 anos, mas elas vão se cumprir. E nesse tempo em que ela ainda não se cumpriu, deixe Deus trabalhar no interior de cada uma de vocês. Deixem ser aquilo que Deus deseja para a vida de vocês. Não aquilo que nós queremos. Nós somos como plantas na mão do Criador. Ele mesmo planta aonde Ele quer. E nós podemos florescer, independente da circunstância, do lugar onde Ele nos colocou. E Ele pode transformar o nosso solo infértil num lindo jardim. Num lindo jardim. Deus não colocou você onde está por engano. Ele colocou porque Ele tem um propósito para a tua vida. Aceite isso no seu coração. Você não é um engano aonde Deus te colocou. Floresça aonde você está. Se você confiar em Deus, que Ele plantou você nesse lugar, persevere. Persevere. E você vai frutificar. Você será como uma árvore frutífera. E você dará sombra para as outras pessoas. Num lugar onde havia morte, no meio do pedregulho, o Senhor faz crescer a árvore cheia de frutos. E dá lugar à vida, à sombra e à alegria. Basta a gente deixar o Senhor nos moldar. Nós temos que ter oração, intimidade com Deus.
A gente tem que ser feliz, não importa quanta lama haja nos nossos pés. A gente tem que olhar para o alvo. O diabo, ele veio para falar do seu passado, para lembrar você das coisas ruins do seu passado. Mas o Senhor, Ele vem para te mostrar o teu futuro, lá na frente. Então não deixe que o diabo diga para você que você é infrutífera, que você é estéril. Não deixe o diabo fazer isso. Muitas vezes ele fez isso na minha vida. Está aí a minha discipuladora para saber. Quantas vezes eu ligava para ela, chorando, e dizia, eu não acreditava em mim. Mas a partir do momento que eu deixei o Senhor e eu disse, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Se tu me colocou nessa posição de liderança, porque eu dizia, Senhor, eu não quero isso. E quando eu parei de dizer, eu não quero, quando eu parei de falar isso e disse, Senhor, eis-me aqui, tu me colocaste aqui, então tu vai fazer eu florescer. Talvez não é hoje, amanhã, mas eu vou florescer. Intimidade com o Senhor é o que nós devemos ter. A intimidade vai fazer com que nós frutificamos, que nós voltamos o nosso rosto em direção ao sol e a sombra vai ficar lá para trás. Floresça aonde Deus colocou você. Amém?